Olá, graça e paz. Para você que não me conhece, meu nome é Gisele, sou pastora da Igreja Casa de Deus. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Nos dias de hoje, eu tenho visto muitas pessoas com dificuldades em ler a Bíblia. Alegam que não entendem, muitas palavras difíceis, dá sono, dá preguiça. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje e também te dar dicas de como ler a Bíblia do jeito certo. A Bíblia, ela é um conjunto de livros escrita por homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela não tem a finalidade de provar quem é Deus, porque Deus ele não se prova. Deus, ele é. A história tem sustentado argumentações que comprovam a veracidade da Bíblia, dizendo que ela é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia, ela é a voz de Deus para nós nos dias de hoje. A Bíblia, ela não é um livro qualquer. Ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E tal inspiração é que a torna diferente de todos os livros escritos neste mundo. A própria Bíblia em si, ela reivindica a autoria de Deus dizendo: assim diz o Senhor, mais de 2.600 vezes em todos os seus 66 livros. Ela é o livro mais lido do mundo e não pode se negar a influência benéfica que ela tem sobre todo aquele que lê, pois a pessoa que lê, ela é transformada, porque é como se aquela Bíblia fosse escrita para ele. Nós vemos quantas Bíblias existem nesse mundo, quantas versões, é como se cada Bíblia fosse escrita para cada uma pessoa. Ela é escrita para mim, ela é escrita para você. Lá no Salmo 119, versículo 50, fala que a palavra de Deus ela é que nos vivifica, ela nos dá vida. E no versículo 105 diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela clareia, ela ilumina, ela nos tira das trevas, pois o propósito da Bíblia é esse, para que nós venhamos conhecer a palavra e não pecar contra o Senhor. No versículo 11 ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pecado significa errar o alvo. É tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. E para eu saber qual é a vontade de Deus, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso conhecer a palavra dele. E no versículo 98, 99, diz que nós nos tornamos mais sábios que os nossos inimigos e até mais entendido que os nossos próprios mestres. Aquele teu professor, teu orientador, do teu curso, da tua faculdade ou teu chefe, ele pode ser muito bom naquilo em que ele se especializou, mas o fato de você conhecer a palavra de Deus te torna muito mais sábio do que todos os teus mestres. Pois a Bíblia, eu costumo dizer que ela é o manual da nossa vida. Assim como todas as coisas fabricadas têm o seu manual, nós somos criações de Deus. E não que Ele nos dê um manual para que a gente viva como um robô e todos viver de uma maneira igual. A Bíblia é nosso manual de vida porque ela fala de todos os assuntos que envolvem o nosso ser, envolve toda a nossa trajetória aqui nessa terra. Pois ela fala de filhos, de família, de dinheiro, de negócios, de patrão, de ser servo, de felicidade, fala de agricultura, de flores, de animais. A Bíblia, ela é completa, é um manual completo para que nós possamos saber sobreviver aqui nessa terra, cuidar das coisas que o Senhor confiou em nossas mãos e ter uma vida plena e abundante na presença de Deus. No livro de Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eficaz é a virtude ou poder de produzir algo sem o auxílio de nada nem de ninguém. A palavra de Deus, ela é eficaz por si só, pois ela nos norteia, ela nos instrui, ela nos direciona o caminho que devemos andar. E é através da palavra que nós vamos saber quem Deus é e como Ele é. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais condições você terá de ouvir a voz de Deus. Pois a Bíblia nada mais é do que uma carta escrita pelo nosso próprio Pai, direcionado para nós, de como as promessas de Deus vão nos alcançar, quais as condições para isso. Para isso precisamos conhecer. O diabo, ele conhece a Bíblia de capa a capa. E ele, por ser o inimigo do nosso Pai Celeste,
consequentemente ser um inimigo de nossas almas, nós não podemos deixar isso barato. Nós temos que conhecer mais do que ele. Por isso precisamos ler, reler, até que isso venha cair no nosso entendimento, cair no nosso espírito. O Espírito Santo é aquele que vai nos dar a revelação e nós vamos ter todo o entendimento da Bíblia. Por isso eu te recomendo, tenha uma Bíblia na tua casa, na tua bolsa, outra no trabalho, para onde você for, para não correr o risco de você ficar levando para lá e para cá e acabar esquecendo, e na hora que você quer ler, ela não está ali com você. Se você tem dificuldade por causa do vocabulário na Bíblia tradicional, compre uma Bíblia na linguagem de hoje, pois ela vai ter vocabulários que nós usamos no nosso dia a dia e vai ficar muito mais fácil de você poder entender. Aqui em casa, eu tive que fazer isso por causa dos meus filhos. Eles, quando começaram a ler e a escrever, eu disse, bom, é hora de eu tirar essa Bíblia de desenhos e dar uma Bíblia de verdade para eles poderem entender a história por completo. E eles alegavam que não estavam entendendo nada, que era um monte de palavras difíceis. Fui lá, falei, peraí, comprei uma Bíblia na linguagem de hoje. E eles começaram a ler e a se surpreender com tudo aquilo que estava escrito. Pois a Bíblia, ela só muda um pouco o vocabulário, mas a interpretação, o significado é o mesmo. Por mais que a Bíblia ela tenha sido escrita assim por homens, mas foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, homens cheios da presença de Deus. Não foi qualquer homem que escreveu o que está escrito ali, pois você pode fazer o teste de quando você lê, se a palavra está falando com você ou não está falando. Então não é aquele homem que escreveu o que está falando, e sim o Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor. Você pode tirar suas dúvidas, você pode fazer seus comentários e ele automaticamente vai estar ali dialogando com você, tirando as suas dúvidas e não vai deixar com que você seja confundido. A primeira dica que eu tenho para te dar é você orar antes de ler a Bíblia. Peça ajuda ao Espírito Santo para que ele te dê revelação, te dê entendimento. Peça perdão das suas falhas, dos seus pecados e com certeza ele é o mais interessado em te ajudar a interpretar a Bíblia. A segunda dica é para que você se programe. Procure um lugar calmo, um lugar tranquilo para que você possa ler. Eu não te recomendo ler Bíblia dentro do trem, dentro do metrô, dentro do ônibus, lugares barulhentos, que pessoas estão falando, ouvindo música. Isso não vai deixar com que você se concentre. Então procure um horário, um lugar calmo, um lugar tranquilo, onde você possa também esvaziar a tua mente. Não fique preocupado com as coisas que você tem para fazer. Por isso se programe. Se tiver que acordar um pouco mais cedo ou ir dormir um pouco mais tarde, a hora que todo mundo já se deitou, se aquele é o momento que dá para você ler, leia. Não deixe de ler a Bíblia. A próxima dica é para que você leia devagar, não leia com pressa. Leia, se não entendeu, releia. Evite por enquanto, para você que está começando a ler Bíblia agora, Bíblia com comentários, pois Deus ele quer que você leia e receba na essência no qual ele escreveu para você. Pois a Bíblia com comentário, não que eu não use, ela é muito benéfica, mas acaba deixando você um pouco acomodado, um pouco preguiçoso. E Deus ele quer falar com você de uma maneira especial, de uma maneira direta. Não que cada um vai ter a sua interpretação, mas Deus ele fala conosco na sua multiforme graça. As palavras que você não estiver entendendo, procura lá no Google, ou tenha um dicionário bíblico e procure o significado daquelas palavras para que você não deixe de ler a Bíblia só por causa de uma ou outra palavra difícil. Mais uma vez eu repito, compre uma Bíblia na linguagem de hoje. O meu esposo também, quando ele começou a ler a Bíblia na linguagem de hoje, até o sermão dele hoje é diferente, pois a palavra ela salta assim de uma tal maneira que ele já começa a desenvolver e falar de uma forma muito mais simples e entendível para aqueles que ouvem. A próxima dica é para que você não viva ou não leia apenas versículos isolados. Ou que você simplesmente pegue a Bíblia e diga, Senhor, fala comigo, e abre ali em qualquer lugar e bate o olho ali e acaba não entendendo nada daquele texto, daquele versículo que está escrito ali. Leia texto por texto. Eu vou falar de mim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler de Mateus.
Só que aí teve uma parte ali que eu vi Jesus dizendo: nenhum sinal será dado a não ser o de Jonas. Aí eu fiquei me perguntando, mas quem é esse homem? Eu pensei, bom, é melhor eu ler o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento vai dar referência do Antigo. Então não que é para você ler primeiro o Antigo para depois ler o Novo. Mas eu te recomendo, leia o começo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que fala da criação do mundo, fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Noé. São personagens aí que você já conhece e é bom você saber a sequência da história para que você entenda melhor o que aconteceu na criação do mundo, quais são os mandamentos e vai ficar muito mais fácil de você poder entender o Novo Testamento também. Então leia, se você tiver um pouco mais de tempo, leia 1 ou 2 capítulos pela manhã, leia um capítulo do Novo Testamento à noite e isso vai fazer com que você vá lendo quase toda a Bíblia, né, durante aí o ano inteiro, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, para você não ficar só numa história só. Então, leia a história por completo. Muitas das vezes, sim, um versículo que você lê é o que te sustenta ali por toda aquela semana, né? E você vai meditando, vai lembrando, mas é muito melhor você também ver o que aquele versículo diz dentro daquele contexto, para que você não fique aí usando texto fora de contexto e com isso gerar pretexto para justificar aquilo que você quer fazer. Recomendo sim, claro, você pegar um versículo, 2 ou capítulo, escreva num papel e colhe ali no teu espelho, na cabeceira da tua cama, o lugar que você mais frequenta na casa, ou dentro da sua própria Bíblia, né? Grife, rabisque, para que você possa sempre estar lembrando daquele texto, de qual Deus mais falou com você. E qualquer dúvida que você tenha, procure o seu líder, o seu pastor, ou deixe aqui nos comentários para que você possa conhecer mais das Escrituras e não ser confundido com as coisas deste mundo. O principal interessado de que você não leia a Bíblia é Satanás. Ele é o nosso adversário. Ele vai colocar preguiça, sono, falta de tempo. Muitas das vezes a gente fica quantas horas assistindo um filme? Quantas horas assistindo uma partida de futebol ou assistindo uma série e a gente alega não ter tempo de ler a Bíblia. Aí quando vai ler, fala que está com preguiça, está com sono e acontece um monte de coisa. Por isso é preciso orar antes e é preciso você perseverar, você persistir, porque a Bíblia fala que nós devemos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que educar o nosso espírito a buscar as coisas de Deus e a dizer para a nossa carne que somos nós quem governamos. Então, se tiver que tomar café, chá, o que for para passar esse sono, lute contra isso, pois com certeza tantas pessoas conseguem ler a Bíblia porque você não vai conseguir. Então resista às vontades da carne e busque a vontade de Deus, que com certeza você vai conseguir ler sim. Espero ter te ajudado aqui em relação a esse assunto. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você possa estar recebendo as próximas novidades. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei. Me acompanhe também nas redes sociais. Eu me despeço por aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo. Tchau!